Esta é a leitura do livro O Mínimo sobre Bitcoin, de Alan Schramm. Leitura por Baby Yoda. Caveat, advertência. Nenhum único conteúdo nesta obra é recomendação de investimento nem aconselhamento legal. Nenhuma performance passada garante performance futura. Os coautores têm posições significativas de seu patrimônio nas nuvens. Bitcoin não é investimento, mas sim um hedge, uma proteção. Não existe investimento em ambiente de juro real negativo. Apresentação. Se quiser ir direto ao assunto, pule o prólogo, um roteiro com justificativas e análise contextual. Certamente o texto a seguir tem imprecisões, generalizações e erros, por isso não confie, verifique. Cada informação relevante tem referências nas notas de rodapé, no livro físico. Temas mais complexos estão escritos no livro original Bitcoin Red Pill, o renascimento moral, material e tecnológico. E temas mais avançados vão ser objeto de volume posterior, Bitcoin Black Pill, dinheiro, justiça e governo privados. Esta obra se dirige a facilitar a educação de pessoas dispostas a serem livres, pela aquisição de fontes e conceitos para que viabilizem libertação pessoal e intelectual. O livro foi escrito para economizar o tempo dos autores, que têm que explicar repetidamente várias questões sobre o tema Bitcoin. A cultura de criptografia e segurança digital é um bote salva-vidas para a liberdade e prosperidade de diversas famílias, e uma das habilidades fundamentais para sobreviver financeiramente. Este texto é um presente a quem quiser entender os motivos pelos quais 1. Poupança em Bitcoin versus outros produtos financeiros. Nos últimos 10 anos, nenhum produto financeiro tradicional ofereceu expectativa média de ganho real. Poupar em Bitcoin é arriscado, mas com alto potencial de ganho. Ao contrário de produtos de renda fixa ou variável que garante perda a longo prazo. 2. A maioria dos traders são viciados em apostas e as corretoras funcionam como cassinos. Não é possível viver de trade sistematicamente, a menos que se tenha vantagem competitiva sobre os demais atores do mercado. Mais de 95% das pessoas têm mais sucesso empregando tempo em trabalho tradicional do que em trading. 3. Qualquer promessa de ganho sem esforço ou risco é uma mentira. Esquemas Ponzi pagam enquanto há mais recursos entrando do que saindo. Promessas de ganhos garantidos em trading ou arbitragem são falsas e geralmente resultam em perdas financeiras. Golpes de giveaway que prometem retornos exagerados são comuns e devem ser evitados. 4. Políticos, por mais bem intencionados que sejam, não podem evitar o colapso e o totalitarismo por meios institucionais, como demonstrado por Olson, Hayek e Hoppe. Assim como os déficits sistemáticos e exponenciais dos estados sociais terminam inevitavelmente com a destruição de suas moedas e de todos os ativos sob alcance dos seus governos. Play stupid games, win stupid prizes. 5. Você só é dono dos bitcoins em endereços de que tem controle exclusivo das chaves privadas. Propriedade é um conceito absoluto. Se você tem saldo bancário, ou de ações ou até escritura de imóvel, e um burocrata pode revogar sua titularidade ou destruir seu valor com tributos, ou até regulações ambientais ou desoneamento, então isso não é propriedade sua segundo o conceito original. É outra categoria de direito. Ter saldo de bitcoins em corretora não é ter bitcoins. Assim como ter saldo de reais, moeda fiduciária, em empresa ou banco, não é ter reais, é ter créditos que podem ser podres. Qualquer um pode criar endereços de Bitcoin em qualquer dispositivo, mesmo sem acesso à internet. Qualquer um pode minerar, transacionar ou manter saldos em Bitcoin sem autorização ou identificação. Ninguém controla o Bitcoin, nenhuma empresa, nem governo. O sistema não tem responsável nem chefe. Não é possível impor sobre ele lei nacional ou decisão judicial. Não há sequer quem citar em processos. Apenas empresas ou pessoas que operem com Bitcoin formalmente podem sofrer disciplina legal ou jurisdicional. Not your keys, not your coins. 6. Os sinais de colapso civilizacional, ou seja, dominância de valores femininos, welfare, diluição do valor da moeda, queda de fecundidade e de poupança,
desestruturação de famílias, etc., são inevitáveis e cíclicos e demonstrados por diversas teorias de ciclos intergeracionais, como a de Strauss-Hall ou de Sir John Glubb. E em vez de se aborrecer com eles, é melhor aproveitar a crise como oportunidade e aceitar que Satoshi Nakamoto é John Galt. 7. O Bitcoin, se sobreviver por mais uma década, deve mudar o mundo mais do que a internet já mudou, inviabilizando controles de capitais, expropriações e tributos involuntários, explodindo a erosão tributária, criando e destruindo mercados e mudando brutalmente a hierarquia de valores. Quando o Bitcoin desmonetiza ativos, eles se tornam mais baratos. No caso do ouro, suas joias auríferas poderão ter mais peso pela metade do preço. Com imóveis, você vai poder morar em um lugar muito melhor pela metade do custo. Nos títulos e ações, famílias vão voltar a ser remuneradas por poupança e poder viver de dividendos e juros reais. Já aconteceram e vão continuar a acontecer escândalos de manipulação de preço, ataques de spam, hacks em empresas, scams, proibições, ameaças de flipping com queda da dominância, criminalizações e restrições regulatórias e fraudes, mas Honey Badger don't care. Se o sistema continua rodando, o Bitcoin não se importa. 8. Moeda não é dinheiro. Em termos históricos, todas as moedas fiduciárias, ou fiats, emitidas por governos, viraram pó ou tiveram a maior parte de seu valor perdido em termos reais, historicamente em relação ao ouro. Assim como as coisas mais baratas da vida são pagas em moeda, as demais são pagas com valores como sua liberdade, paz, saúde, amor, honra ou tempo de vida. 9. O maior investimento que se pode fazer é em educação real, que é cada vez mais oposta à instrução formal. A verdade pode ser afirmada por critérios empíricos, como fatos históricos ou da realidade, ou por critérios lógicos, como a ética argumentativa hoppeana, nunca por autoridade ou convenções, como direito positivo. Se você já dominou os conceitos e ideias aqui mencionados, você não precisa continuar me escutando. Não se deve emitir opiniões públicas sobre assuntos técnicos para os quais não se tenha dedicado algumas milhares de horas em estudo ou experiência. Descobrimos o que realmente era o Bitcoin no início de 2015 e, após isso, temos dedicado a maior parte do tempo a compreender e interagir com o ecossistema. Aprendendo com os erros dos outros, evita-se o prejuízo. Da mesma maneira que dependemos de tutores no início da nossa jornada, temos o dever de facilitar o caminho dos que vêm depois, fazendo nossa parte como a plebe do neofeudalismo de Max Kaiser, que logo será a nova nobreza natural após cumprir a missão como Cyber Hornets, ou em bom português, vespas cibernéticas. Se você é capaz de ler com boa velocidade e aproveitamento em inglês, então, para aprofundar, leia The Internet of Money 1, 2 and 3, de Andreas Antonopoulos. E se for programador, o Mastering Bitcoin, do mesmo autor, ou Programming Bitcoin, Learn How to Program Bitcoin from Scratch, de Jimmy Song. Um manual passo a passo é o 21 Lessons, What I've Learned from Falling Down the Bitcoin Rabbit Hole. O Opus Magnum, em português, é o Padrão Bitcoin, de Saifedean Amos. Esses livros são superiores em muitos aspectos a qualquer outra coisa e são facilmente encontrados gratuitamente na internet. A leitura do verbete Bitcoin na Wikipédia em português ou inglês, ou Bitcoin Wiki em inglês, também são excelentes como primeiros passos. Sobre as implicações políticas e sociais do Bitcoin, recomenda-se Bitcoin Revolution, Ending Tyranny for Fun and Profit. Se você não sabe quem são Menger, Bawerk, Mises, Hayek, Rothbard, Hoppe e os Friedmans, os três, é altamente recomendado que busque suas obras seminais, igualmente disponíveis em português em diversos PDFs gratuitos na internet nos sites dos Institutos Mises Brasil e Rothbard Brasil. Não precisa ser libertário para ser bitcoiner ou bitcoinheiro. Diversas figuras no país e no exterior, como o próprio Andreas Antonopoulos, têm tendências esquerdopatas claras. Porém, se você não compreender os autores aqui mencionados, não entenderá os conceitos de lastro, moeda fiduciária ou fiat, dinheiro, senhoriagem, reserva fracionária, ciclos econômicos
e as reais consequências da guerra ao dinheiro e dos juros negativos. Sem compreender a escola austríaca, você não entenderá em sua totalidade conceitos como captura administrativa, lei de Gresham, lei de Wagner, lei de Michels, curva de Laffer, efeito Cantillon, fatores estruturais deflacionários como demografia, envelhecimento, desalavancagem bancária e disrupção tecnológica, a insustentabilidade dos níveis de endividamento máximos públicos e privados, a velocidade da moeda e a diferença entre inflação, base e agregados monetários e os índices de preço. O entendimento da realidade lógica ou empírica é a educação real. Pretendo expor aqui o mínimo sobre o Bitcoin, para que qualquer pessoa interessada possa, da maneira mais simples e mais rápida possível, se situar neste assunto. 1. Contexto e problema no qual o Bitcoin está inserido. O futuro não chega para todos ao mesmo tempo. Ainda há pessoas que vivem em casas sem energia elétrica ou água encanada, se locomovem por tração animal e cozinham com fogão a lenha. A criptografia foi considerada arma de guerra por gerações. Entretanto, armas nas mãos de combatentes que não sabem quem é o inimigo, nem em que guerra estão lutando, não têm valor algum. Essa introdução detalha algumas das ameaças que justificam o uso da criptografia como bote salva-vidas. Demonstrações comuns disso são as pessoas que descobriram Bitcoin cedo, tendo domínio de conceitos de TI, teoria dos jogos e até programação, mas que não entenderam suas implicações políticas, econômicas e sociais, perdendo a oportunidade de investir cedo tudo quanto poderiam e deveriam. O mundo está passando por uma mudança de paradigmas na produção, circulação e distribuição de riquezas, que alguns definem como era digital, singularidade ou economia da abundância. Essa revolução tecnológica, como as anteriores, vai reduzir brutalmente as margens das atividades superadas e promover uma transferência de riquezas sem precedentes. Atividades que há poucos anos eram de alta tecnologia e retorno, hoje sofrem processo de comoditização, até na fabricação de hardware, telecomunicações e desenvolvimento de software. Como resume Michael Saylor, em todas as épocas, os melhores negócios são de alta tecnologia e a margem está nos mercados ainda não competitivos. Neste ambiente, as formas convencionais de criar e acumular riqueza não funcionam mais. No passado, bastava gastar menos do que se ganhava e sistematicamente investir o excedente em fontes de renda, deixando o juro composto fazer o resto do trabalho. Hoje não existem mais fontes de renda perpétuas. Não existem mais investimentos seguros que garantam fluxos de caixa com retornos positivos sistemáticos, e provavelmente todos os produtos financeiros convencionais têm expectativas de perda real. Essa disfunção alimenta a ética hedonística do consumismo e a irresponsabilidade, que induz as populações à miséria e ao voto nos estatistas, uma vez que, quando se quer o impossível, apenas mentirosos podem satisfazê-lo. Ora, foi pela falta de acesso a produtos financeiros idôneos a produzir ganhos que, por gerações, os investimentos prioritários do brasileiro, em especial de baixa renda, eram imóveis, para a agropecuária no interior e para a construção nas áreas urbanas, chegando-se ao ponto de haver mais lojas de materiais de construção que padarias. Diante da queda da fecundidade e da massificação do comércio digital, as demandas por imóveis residenciais e comerciais tiveram suas tendências comprometidas. A agricultura profissional de pequeno porte se inviabilizou como consequência da quebra da segurança jurídica no campo. Vide as ações terroristas impunes do MST, Movimento do Sem Terra, e o desarmamento covarde dos inocentes, da indústria de multas ambientais e da injustiça do trabalho. O que aconteceu com quem vivia de alugar placas de táxi? O que aconteceu com a renda de quem alugava linhas telefônicas? O mesmo deve acontecer cada vez mais rápido em dezenas de setores, até o final da próxima década, considerando as curvas exponenciais, com os governos, suas moedas fiduciárias e todos os investimentos sob seu controle soberano. Novas indústrias surgem com tecnologias da Internet of Business, Big Data, Blockchain, IoT, AR, VR, AI, Analytics e Cybersecurity, a ponto de mais de 90% dos ganhos dos índices convencionais de ações dos Estados Unidos nos últimos anos serem de empresas .com ênfase nas FANGs, que incluem Facebook, Amazon, Apple, Netflix,
e Alphabet, com praticamente todos os demais setores tendo suas rentabilidades mitigadas. Isso denota a morte de grandes corporações e declínio de setores inteiros que eram dominantes há menos de uma década. As ações tendem a ser substituídas por equity tokens, as moedas fiduciárias de governos por CBDCs, Central Bank Digital Currency, que são as moedas digitais emitidas por bancos centrais, e sistemas democráticos por democracias societárias e sistemas de consenso ou holocráticos. A riqueza também tende a migrar dos ativos físicos para aqueles imateriais, como conhecimento. O fim do sistema convencional ou legacy system não é evidente apenas na perda de lucratividade e eficiência das empresas tradicionais, mas também no esgotamento dos modelos governamentais, políticos e sociais em face do fim dos poderes estatais que os financiam. As sociedades ocidentais vivem em crises morais, financeiras e demográficas, evidentes pelos níveis de fecundidade abaixo dos níveis mínimos de manutenção, pelos juros reais negativos, pela guerra ao dinheiro, com a progressiva ameaça de fim do dinheiro físico e totalitarismo financeiro, e pelo déficit sistemático e exponencial dos estados sociais, demonstrando sua insustentabilidade e a iminência de seu colapso. Governos precisam de populações majoritariamente pobres, dependentes e submissas para manter seu poder. Se as pessoas forem independentes, ricas e céticas, elas vão atribuir poderes aos governos? Esta é a razão real de o governo controlar a educação e a moeda. Uma evidência de como existe uma brutal diferença entre a verdade e as informações direcionadas para as massas é o indicador de preço que funcionou com 95% de precisão, se interpretado no sentido inverso. Foi a subida do preço do Bitcoin quando a CNBC fazia reportagens negativas e a queda quando fazia manchetes positivas. Uma demonstração objetiva de que o crescimento do Estado é uma ferramenta de engenharia social e não ocorre de boa-fé, pelo menos quando há psicopatas no poder, é a violação dos limites das curvas de Laffer e de Wren, pela instituição de alíquotas mais altas que o ponto ótimo de arrecadação. Como comprovado por extensa literatura mesmo nos Estados Unidos, os governos poderiam arrecadar mais reduzindo os níveis de tributação e gasto público, mas não fazem para satisfazer grupos lobistas devido à captura administrativa. O grupo de cypherpunks, no qual o Bitcoin começou, já compreendia o entendimento de Hoppe de que a democracia é o Deus que falhou. Na verdade, há muitos exemplos de democracias funcionais, como as societárias, embora até mesmo os Founding Fathers, ou os pais fundadores dos Estados Unidos, tivessem ojeriza a este termo, evitando-o na Constituição americana a utilizar o termo república. Assim como também se pode observar a adoração pelo termo democracia por ditaduras totalitárias e assassinas, como a República Popular Democrática da Coreia, a Coreia do Norte, e a República Democrática Alemã, a antiga Alemanha Oriental. Uma democracia em que os beneficiários líquidos, parasitas em linguagem ecológica, votam e têm maioria, é como um condomínio em que os porteiros e os visitantes votam. Ora, porteiros e visitantes que não pagam o condomínio vão sempre votar para que sejam ampliados seus benefícios e as taxas condominiais, até que as unidades percam todo o seu valor e o condomínio quebre. Esse é um resumo do que é um Estado social, e porque todas as experiências de dar saúde e educação gratuitas, entre aspas, sempre terminaram em tragédia, terror e miséria, desde a República de Weimar até a atual colonização da Europa pelo Islã, através dos welfare magnates, que impõem a Sharia e sua cultura de violência e estupro sistemático de mulheres ou crianças ditas infiéis. Nassim Taleb, em sua obra magna, Skin in the Game, demonstra os riscos inerentes à dissociação do controle e propriedade e da tomada de decisões sem a assunção de consequências. Essa dissociação já era demonstrada há gerações como a causa primária da corrupção na teoria da agência e na compreensão dos axiomas de Klein e Jensen-Macklin, ou seja, contrato e dos agentes imperfeitos. Mas eles ainda não permearam o ambiente intelectual o suficiente para que haja o entendimento corrente de que a única maneira de reduzir a corrupção e promover o desenvolvimento é reduzir o Estado e seus poderes. As pessoas respondem a motivações como demonstrado por Douglas North e outras fontes da economia institucional. O que faz um país ser desenvolvido ou subdesenvolvido são suas instituições. Sistemas em que comportamentos dominantes são oportunistas,
levam à corrupção endêmica e ao subdesenvolvimento. Por outro lado, onde há governança privilegiando a cooperação como comportamento dominante, tem-se desenvolvimento. O Bitcoin possibilita que pessoas que vivam em qualquer país, por mais corrompido e subdesenvolvido que seja, possam usar uma reserva de valor e meio de pagamento capaz de mudar suas motivações em relação a preferências temporais. Isso pode levar o mundo a uma nova era de produtividade e progresso, material, ético e tecnológico. Amos também explica detalhadamente que a decadência das artes, inteligência, moral, famílias, impérios e até da saúde mental das populações é altamente correlacionada com a ausência de sound money, dinheiro sonante, capaz de ser reserva de valor e de baixas preferências temporais decorrentes dele. O que é Bitcoin? Para resumir, o Bitcoin é uma rede monetária descentralizada que possibilita a qualquer pessoa com acesso à internet armazenar, enviar e receber dinheiro em formato digital. O Bitcoin é conhecido como a moeda da internet. Funciona através de uma rede descentralizada, peer-to-peer, de pessoa para pessoa, mantida por participantes voluntários distribuídos globalmente. Em apenas uma frase, Bitcoin, com B minúsculo, é o token, é o dinheiro que pode ser enviado por qualquer meio de comunicação. E Bitcoin, com B maiúsculo, é o sistema público e aberto de registros de seu token nativo e o software livre para sua utilização pela internet. Por isso, se afirma que para proibir o uso de Bitcoins globalmente, seria necessário destruir a internet em todos os países do mundo, ou, em uma jurisdição determinada, impedir o direito de expressão, retirando dessa população rádio, SMS, telefone, carta e qualquer outra forma de comunicação com pessoas que tenham acesso à internet. Direito com D maiúsculo é o sistema jurídico, conjunto de normas, e direito com D minúsculo é a faculdade legal. De maneira análoga, Bitcoin com B maiúsculo é uma plataforma, constituída de um software aberto e livre, com milhares de atores validadores e processadores, nós e mineradores, em um sistema de registro descentralizado denominado blockchain ou timechain. O Bitcoin com B maiúsculo como sistema é composto por nós ou nodes, que são atores que mantêm os registros das transações passadas, memórias registrando e validando todas as transações. B. Mineradores, que são processadores remunerados com os novos bitcoins, o subsídio, e taxas voluntárias ou fees, por disponibilizar poder computacional para processar transações e garantir segurança da rede. E C. Os usuários, entes que usam o sistema enviando e recebendo saldos. O Bitcoin com B minúsculo é a unidade básica do sistema, o token, com a qual são pagas taxas ou fees para uso e com a qual os serviços de mineração são remunerados. O Bitcoin com B minúsculo é o dinheiro digital, o ouro 2.0, dinheiro mágico da internet, moeda sem terceiro de confiança, sem garantia de Estado, Banco Central, empresa, CEO, nem servidor central. Baseada não em entes, mas na confiança e motivações no sistema descentralizado de governança e no software proposto por Satoshi Nakamoto, operacional há mais de 11 anos. O Bitcoin com B maiúsculo tem 3 funções inatas. A. É sistema de comunicação global, incensurável, público e perpétuo, que garante a faculdade de troca de informações e registro público de dados fora de qualquer controle estatal. B. É sistema de pagamentos que não está sujeito a jurisdições nacionais, o que inviabiliza, na prática, controles de capitais, incluindo no mercado internacional os bilhões de indivíduos sem acesso a serviços bancários. E C. É plataforma de manutenção de saldos como reserva de valor, que apresenta certas características de dinheiro superiores ao ouro e a qualquer reserva de valor anteriormente adotada, libertando seus usuários de expropriações e tributos involuntários, mesmo após a sua morte, incluindo aí até mesmo a senhoreagem e a inflação. Fernando Urrich, em 2014 e 2015, publicou no Infomoney 2 textos fundamentais para a popularização do Bitcoin no Brasil: 10 formas de explicar o que é Bitcoin e Guerra ao Dinheiro, Juros Negativos e a Crise na Grécia. O Bitcoin não é uma democracia. Ele utiliza um padrão de governança superior de decisões por unanimidade em que não há sanções violentas, mas apenas motivações baseadas em teoria dos jogos e teoria das escolhas racionais.
Essas características o tornam um sistema dominante para comportamentos cooperativos e inibem financeiramente o oportunismo. Satoshi demonstra que a quantidade é uma qualidade em si mesma, quando define o Bitcoin como uma mercadoria que tem potencial de valor derivado da raridade e da transportabilidade. Em livre tradução, abre aspas. Como um experimento mental, imagine que houvesse uma base metal tão escassa quanto o ouro, mas com as seguintes propriedades: cor cinza, não é um bom condutor de eletricidade, não é particularmente forte nem dúctil ou facilmente maleável, não é útil para nenhuma finalidade prática ou ornamental, mas tem uma propriedade mágica especial que é poder ser transportada por um canal de comunicação. Se de alguma forma adquirisse algum valor por qualquer motivo, qualquer pessoa que desejasse transferir riqueza a uma longa distância poderia comprar um pouco, transmiti-lo e pedir ao destinatário que o vendesse. Satoshi também deixa claro nos fóruns, no white paper e não apenas no bloco Gênese que o Bitcoin foi criado para a eliminação dos problemas do terceiro em pagamentos digitais e da degradação da moeda convencional. Em livre tradução, abre aspas. Eu desenvolvi um novo sistema de e-cash P2P de código aberto chamado Bitcoin, completamente descentralizado, nenhum servidor central, sem partes confiáveis, baseado em prova de criptografia em vez de confiança. Problema com moeda convencional é degradação. Fecha aspas. Como ilustrado, o Bitcoin é uma combinação de várias tecnologias e conceitos: economia, teoria monetária, teoria dos jogos, criptografia, computação, redes distribuídas e outras, como fica demonstrado no white paper escrito pelo idealizador Satoshi Nakamoto. Como demonstrado por Parker Lewis, a compreensão do Bitcoin é um processo lento, assim como a construção de uma infraestrutura em um ciclo virtuoso ilustrado pelo seguinte esquema: conhecimento, infraestrutura, adoção, valor, conhecimento, infraestrutura. Logo que o usuário iniciante, ou noob, entende o que é o Bitcoin, algumas questões acerca de sua natureza são típicas. Bitcoin é pirâmide? Qual o lastro do Bitcoin? Bitcoins vão substituir totalmente as fiats, as moedas estatais? O Bitcoin não foi hackeado ou fraudado? Será destruído pela computação quântica? Quando eu morrer, para onde irão meus Bitcoins? Era vantagem comprar no início, não agora. Não é melhor comprar shitcoin que custa apenas um satoshi em vez de Bitcoin? Origens do Bitcoin, Satoshi Nakamoto e o White Paper. O Bitcoin foi proposto em um artigo, Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, enviado por um participante que utilizava o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, em um grupo de e-mails de cypherpunks. Em 18 de agosto de 2008, o domínio bitcoin.org foi registrado. Em 31 de outubro, o white paper publicado, e em janeiro de 2009, o código aberto foi divulgado, momento em que o sistema começou a rodar, com a mensagem The Times, 3 de janeiro de 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks, registrada no primeiro bloco em 3 de janeiro de 2009. Nesse grupo, congregavam os principais cypherpunks, experts em criptografia e ativistas do austro-libertarianismo. E, em decorrência disso, o espaço era utilizado por alguns de seus participantes como meio de divulgação e teste de softwares abertos e descentralizados, em grande parte como resposta aos abusos reincidentes por parte dos governos dos seus privilégios de senhoriagem e monopólio de emissão de moeda. Os integrantes desse grupo sabiam que o domínio da criptografia pelo indivíduo médio era um fator fundamental para evitar o totalitarismo, como fica claro no Manifesto Criptoanarquista de Timothy C. May. Os austro-libertários, como diversos grupos liberais clássicos e conservadores, até o desenvolvimento do Bitcoin, sempre defenderam o Gold Standard, o princípio de limitação da emissão de moeda às reservas de ouro de cada país, que evita a inflação e preserva o valor da moeda corrente. Quem é Satoshi Nakamoto? A verdadeira identidade do criador do Bitcoin permanece desconhecida até hoje, sendo Satoshi Nakamoto um pseudônimo. Ele usou vários endereços de e-mail criptografados para se comunicar, mas nunca revelou sua identidade. Embora várias pessoas já tenham reivindicado ser Nakamoto, nenhuma conseguiu provar. Ele parou de se comunicar com a comunidade Bitcoin em 2010 e desapareceu completamente em 2011,
deixando para trás um mistério em torno de sua verdadeira identidade. Abre aspas. O problema raiz da moeda convencional é toda a confiança necessária para fazê-la funcionar. O Banco Central deve ser confiável para não desvalorizar a moeda, mas o histórico das moedas fiduciárias está cheio de violações dessa confiança. Fecha aspas, Satoshi Nakamoto. Após propor o white paper e contribuir ativamente na comunidade nos primeiros anos, Satoshi Nakamoto se despediu e deixou o projeto que continuou de maneira descentralizada. Os primeiros bitcoins minerados, supostamente por ele, não foram movidos, servindo de prova de segurança das carteiras mais modernas e de garantia de que o criador até hoje não obteve vantagem pecuniária pela venda dos primeiros tokens criados. Em que lugar fica o Bitcoin? Todos os registros de transações se encontram em cada nó, full node, que totalizam mais de 10 mil usuários com o cliente instalado, nodes ou nós públicos. Desta maneira, o Bitcoin não está em nenhum país ou jurisdição específica, mas sim nas nuvens. Um ótimo artigo chamado A Fabulosa Ilha Bitcoin, de 2015, escrito por Felipe Micaroni, explica muito bem o processo de forma didática e lúdica. Abre aspas. Uma ordem monetária espontânea emerge das interações complexas. Não é algo conferido por debate acadêmico, planejamento racional ou mandato do governo, fecha aspas. Palavras de Saifedean Amos. Como o Bitcoin funciona? A tecnologia blockchain. O que é blockchain? O Bitcoin opera como uma rede descentralizada, onde nenhum participante detém controle absoluto. Isso é fundamental para evitar manipulações individuais na rede. Cada participante possui uma cópia atualizada do registro de transações, o que garante transparência e impede falsas reivindicações de propriedade de Bitcoin. Antes do Bitcoin, redes descentralizadas enfrentavam desafios em garantir a atualização de informações sobre transações e em assegurar a veracidade dessas informações. O Bitcoin resolve esses problemas ao permitir que todos os participantes recebam atualizações confiáveis e verificáveis sobre as transações. O blockchain é uma inovação que resolveu desafios cruciais ao armazenar informações de forma cronológica e transparente. No caso do Bitcoin, todas as transações desde sua criação são registradas em blocos, formando uma cadeia de blocos. Qualquer pessoa pode rastrear o histórico de transações para verificar a propriedade de bitcoins. Ao contrário dos bancos tradicionais, onde as informações são armazenadas em servidores centrais, o blockchain do Bitcoin é distribuído entre milhares de computadores em todo o mundo, chamados de nós completos ou full nodes. Isso garante que o registro seja resistente a exclusões arbitrárias. No entanto, garantir a precisão e a integridade do blockchain é um desafio contínuo. Cada participante da rede deve verificar se sua cópia do blockchain está correta, atualizando-a continuamente conforme novos blocos são adicionados a cada 10 minutos. Essa verificação é realizada por meio de regras imutáveis definidas no código da rede, que determinam quais transações são válidas. Transações fraudulentas são rejeitadas pelos participantes da rede, garantindo a segurança e a confiabilidade do sistema. Mineração de Bitcoin. Como funciona? A mineração de prova de trabalho, POW, é essencial para manter a rede Bitcoin segura e funcional. O POW é um mecanismo que impede maus comportamentos ao limitar quem pode adicionar novos blocos ao blockchain. Imagine um grande livro público, blockchain, que registra todas as transações de Bitcoin. Os mineradores são como os escrivães, que verificam e validam essas transações, adicionando-as ao livro-razão. Os mineradores validam as transações. Certamente você já ouviu falar sobre mineração de Bitcoin envolvendo o uso de máquinas e eletricidade para resolver problemas matemáticos complexos. No entanto, o trabalho realizado pelas máquinas de mineração de Bitcoin não consiste na resolução de problemas matemáticos e não é tão complexo quanto se imagina. Em termos simples, a mineração é como uma loteria para gerar novos blocos na blockchain do Bitcoin. Por isso que quanto mais máquinas de mineração, maiores as chances de receber a recompensa por blocos. Existem dois objetivos principais da mineração. A. Inserir transações de forma permanente na blockchain, sem depender de autorização de nenhuma entidade. E B. Distribuir equitativamente o suprimento limitado de 21 milhões de bitcoins,
premiando os mineradores que investem recursos do mundo real, como eletricidade, para garantir a segurança da rede. Os mineradores são recompensados com novos bitcoins. Cada bloco validado gera novos bitcoins e taxas de transação pagas pelos usuários. Em resumo, os mineradores mantêm a rede Bitcoin funcionando, garantindo a segurança das transações e o cumprimento das regras. A mineração é uma atividade complexa que exige computadores poderosos, mas a dificuldade é ajustada automaticamente entre hash power e tempo médio de criação de blocos pela rede Bitcoin, fornecendo a correção necessária para os mineradores a cada 2016 blocos, a fim de que um novo bloco seja encontrado a cada 10 minutos. A energia gasta é como o custo de segurança da rede Bitcoin. Como a mineração garante a segurança do Bitcoin? A. Impedindo fraudes. É muito difícil alterar transações passadas porque isso exigiria a revalidação de muitos blocos. B. Impedindo a manipulação. Nenhum minerador pode controlar o que é adicionado à blockchain. E C. Sendo transparente. Todos podem verificar as transações e a segurança da rede. A mineração de Bitcoin é um desperdício de energia? A energia gasta é usada para proteger a rede e garantir a segurança das transações. Como qualquer sistema de pagamento, o Bitcoin tem custos de processamento. O futuro da mineração de Bitcoin. A tecnologia está sempre evoluindo e a mineração tende a se tornar mais eficiente com o tempo. O objetivo é criar uma rede ideal que use o mínimo de energia possível. A mineração de Bitcoin é um processo complexo, mas crucial para a segurança e funcionamento da rede. É como ter um exército de escrivães digitais que garantem a confiabilidade do sistema. Distribuição de nodes. Existem 3 diferentes tipos de nodes Bitcoin. A. Full nodes, que validam, transmitem, processam e armazenam informações de transações em Bitcoin, mantendo todo o histórico da rede e retransmitindo-o para os demais, contribuindo para a segurança e a descentralização. B. Mining nodes, que são usados por mineradores. São um tipo especial de nodes usados para verificar e agrupar transações a fim de adicioná-las em novos blocos na blockchain. Esses nodes são mais caros de serem mantidos, mas são recompensados em Bitcoin por seus esforços em ajudar na segurança da rede. E C. Light nodes. Esses rodam uma versão mais leve, ao invés da cópia completa da blockchain. Eles não contribuem para a segurança da rede, pois não registram transações, servindo somente como um cliente de identificação de pagamentos simplificado. 2. Carteiras Bitcoin. O que é uma carteira Bitcoin? Uma carteira Bitcoin não armazena Bitcoins em si, mas sim as chaves privadas que permitem que você acesse e use seus Bitcoins. Pense nisso como uma chave para um cofre. Sem a chave, você não pode acessar seus bens. Tipos de carteiras. Carteiras de software. São aplicativos gratuitos que você instala em seu computador ou smartphone. São fáceis de usar, mas podem ser menos seguras se o seu dispositivo for infectado por um malware. Carteiras de hardware. São dispositivos físicos que armazenam suas chaves privadas offline. São mais seguras que as carteiras de software, mas geralmente custam dinheiro. Segurança da carteira. Frase semente é uma lista de 12 ou 24 palavras que representam suas chaves privadas. Anote-a em um papel e guarde-a em um local seguro. Nunca compartilhe sua frase de semente com ninguém. Senha. Use uma senha forte e exclusiva para sua carteira. E atualizações. Mantenha sua carteira atualizada com os últimos patches de segurança. Como escolher uma carteira? Considere suas necessidades. Se você precisa de uma carteira para uso diário, uma carteira de software pode ser suficiente. Se você vai armazenar grandes quantidades de bitcoins, uma carteira de hardware é a melhor opção. Pesquise as opções. Existem muitas carteiras diferentes disponíveis. Leia avaliações e compare recursos antes de escolher uma. Recursos importantes. Segurança. A segurança é a característica mais importante de uma carteira. Certifique-se de que a carteira escolhida usa criptografia forte e outras medidas de segurança para proteger suas chaves privadas. Facilidade de uso. A carteira deve ser fácil de usar e entender. E suporte. Escolha uma carteira com um bom suporte ao cliente caso você precise de ajuda. Lembre-se, sua carteira Bitcoin é sua responsabilidade.
Guarde suas chaves privadas em segurança e nunca as compartilhe com ninguém. Faça backup da sua carteira de maneira segura fora da internet e com redundância de local. Se você perder seu dispositivo ou sua carteira for danificada, você poderá restaurar seus bitcoins usando seu backup, que são as palavras de recuperação. Com tantas opções de carteiras disponíveis, você certamente encontrará a perfeita para suas necessidades. Escolha uma carteira segura e fácil de usar. Uma das mais fáceis é a Blue Wallet. Transações Bitcoin. O Bitcoin permite a criação de chaves públicas e privadas e endereços offline, sem acesso à internet. Os endereços são sequências alfanuméricas derivadas de chaves públicas para o recebimento de Bitcoins. Para movimentar os saldos ou comprovar sua propriedade com assinatura de mensagens, é necessário acessar as suas chaves privadas. Os endereços são equivalentes às contas bancárias e as chaves privadas equivalentes às senhas para sacar ou transferir seus saldos. Uma analogia didática ao funcionamento é o e-mail. Quem souber seu endereço de e-mail pode enviar mensagens para esse endereço, e quem tiver a senha ou a chave privada desse e-mail pode mandar mensagens a partir dele. A particularidade é que e-mails não podem ser criados offline como endereços de Bitcoin. Endereço Bitcoin. Cada carteira Bitcoin possui endereço público único, similar a um IBAN bancário. Esse endereço é usado para receber Bitcoin de outras pessoas, e você pode visualizar seu endereço como um código QR, facilitando o compartilhamento. Enviando Bitcoin. Para enviar Bitcoin, basta inserir o endereço do destinatário em sua carteira. Você também pode escanear o código QR do destinatário. As taxas de transação serão automaticamente deduzidas do seu saldo. Exemplo: imagine que você deseja enviar 0,1 Bitcoin para seu amigo. Abra sua carteira Bitcoin, clique em enviar, insira o endereço Bitcoin do seu amigo ou escaneie o código QR dele e digite o valor que deseja enviar, 0,1 Bitcoin. Selecione a taxa de transação desejada, revise a transação e clique em confirmar. Aguarde a confirmação da transação. E pronto, você enviou Bitcoin com sucesso. O valor da taxa varia de acordo com a demanda da rede. A transferência geralmente leva 10 minutos para ser concluída, mas pode demorar mais se a taxa for baixa. Dicas: sempre verifique o endereço do destinatário antes de enviar Bitcoin. Use uma taxa de transação adequada para garantir a rapidez da transferência. Você pode acompanhar o status da sua transação na blockchain. E lembre-se, a segurança é fundamental ao lidar com Bitcoin. Guarde suas chaves privadas em local seguro. Faça backup regular da sua carteira. Com um pouco de prática, você estará enviando e recebendo Bitcoin de maneira bem fluida. As vantagens do Bitcoin. Descentralização e segurança. Esta figura demonstra um modelo do círculo virtuoso mencionado em função de sua base monetária com inflação decrescente. O valor do Bitcoin seria atribuído à sua segurança em vários níveis, derivada da sua descentralização e resistência à censura, que, por sua vez, reforçam a credibilidade da escassez, que é a base do armazenamento da propriedade de valor do Bitcoin. A descentralização da rede é importante não apenas para a segurança da rede, como demonstrado, mas também para que se mantenha neutra, imune à censura e aberta a qualquer um que queira participar. Isso significa que ela é controlada pelos seus próprios usuários que executam um full node, cópia completa da blockchain, validando e mantendo o registro das transações. Para que tais registros possam ser mantidos por indivíduos comuns, é de extrema importância que a blockchain se mantenha simples e pequena, não exigindo grandes recursos computacionais. Atualmente é possível manter o registro histórico de todas as transações em Bitcoin desde sua origem com menos de 550 GB de armazenamento disponível, um recurso presente em grande parte de computadores ou notebooks de uso pessoal ou comercial. O Bitcoin é seguro. Este importante atributo foi priorizado por design, se baseando em 3 principais pilares: criptografia, descentralização e um robusto algoritmo de consenso. A criptografia é o que torna o Bitcoin seguro. Todas as transações precisam ser assinadas criptograficamente e então são registradas publicamente em uma cadeia de blocos, a blockchain, tornando inviável sua alteração retroativa. A descentralização da rede é outra camada de segurança.
O Bitcoin é mantido por milhares de computadores em simultâneo, não havendo um servidor central que possa ser atacado. O algoritmo de consenso é o que garante que o Bitcoin seja seguro contra ataques 51%. É extremamente custoso controlar mais da metade da rede no Proof of Work, pois exige alocação de recursos reais como computadores específicos e energia elétrica. Estima-se que a rede Bitcoin possua o maior poder de processamento do planeta e sua taxa de hash está no maior patamar de todos os tempos. Transparência e imutabilidade. A transparência e a imutabilidade do Bitcoin são um pilar de confiança na era digital. E, em um mundo cada vez mais digital, a busca por segurança e confiabilidade nas transações financeiras se torna fundamental. O Bitcoin surge como uma solução inovadora, oferecendo características únicas como a transparência e a imutabilidade, sustentadas por sua robusta arquitetura blockchain. Transparência total. Registro público e permanente. Cada transação de Bitcoin é registrada de forma pública e permanente em uma grande contabilidade digital, a blockchain. Acessibilidade universal. Essa cadeia de blocos é distribuída e acessível a todos os participantes da rede, permitindo que qualquer pessoa visualize o histórico completo de transações desde o seu início. Comportamento honesto. A transparência total das transações elimina a necessidade de intermediários e garante a honestidade e a justiça do sistema. Imutabilidade inabalável. Processo de mineração rigoroso. A segurança do Bitcoin é garantida por um processo de mineração que utiliza um algoritmo de consenso chamado prova de trabalho, POW. Hash único para cada bloco. Cada bloco da blockchain possui um hash único, um código criptográfico que funciona como uma espécie de impressão digital inalterável. Alteração impossível. Modificar qualquer transação passada significaria alterar todos os blocos subsequentes, uma tarefa extremamente complexa que demandaria um poder computacional exorbitante. Segurança e confiança imbatíveis. A imutabilidade da blockchain garante que as transações registradas sejam permanentes e irrevogáveis, proporcionando segurança e confiabilidade inigualáveis aos usuários da rede. A transparência e a imutabilidade do Bitcoin, pilares fundamentais da tecnologia blockchain, representam um avanço significativo na busca por um sistema financeiro mais seguro, confiável e transparente. O Bitcoin abre o caminho para um futuro em que as transações financeiras são públicas, verificáveis e imutáveis, promovendo a confiança entre as partes e popularizando o acesso à informação. Resistência à inflação e proteção de valor. O Bitcoin foi lançado em um momento oportuno, em meio a uma crescente relevância da questão monetária e a incertezas cada vez maiores. Com sua oferta limitada de 21 milhões, o Bitcoin oferece uma alternativa aos crescentes balanços dos bancos centrais, protegendo-nos contra a diluição do capital observada em moedas ao redor do mundo. Devido à sua natureza escassa, o Bitcoin é projetado para preservar o poder de compra ao longo do tempo de forma mais eficaz do que o ouro. Além disso, os custos de armazenamento e transporte do Bitcoin são consideravelmente menores em comparação com o ouro, contribuindo para uma melhor preservação do valor a longo prazo. O padrão Bitcoin. Por que o Bitcoin é o rei? Efeito rede, efeito Lindy e Proof of Brain. A maioria das criptomoedas são originadas do código base do Bitcoin, cujos protocolos e softwares são publicados abertamente, e assim, qualquer desenvolvedor em todo o mundo pode acessar o código e modificá-lo ou copiá-lo no todo ou em parte, fazendo sua própria versão modificada do software Bitcoin. A rede Bitcoin compartilha um registro público na sua cadeia de bloco, blockchain ou time chain, que armazena de forma imutável todas as transações, desde o seu lançamento em 2009, operando 24 horas por dia e 7 dias por semana. O advento do Bitcoin é digno de total respeito, como grande conquista da ciência da computação na tecnologia, ao atingir escassez digital pela primeira vez na história. Em suma, o código do Bitcoin garante que apenas um número definido de novos Bitcoins seja emitido, sem intervalos, a cada 10 minutos em média, enquanto a experiência tiver sucesso e houver alguém rodando o software. Como uma moeda pode ser distinguida da outra? E o mais importante,
como um investidor pode saber qual será o valor de uma moeda a longo prazo. A proposta real de valor do Bitcoin é resumida por Jim Song. Abre aspas. Quase todos os projetos de altcoin, ICO ou hard forks pregam que estão sendo inovadores de alguma maneira, ao afirmarem superioridade ao Bitcoin em algum aspecto. Porém, esquecem que a maior inovação já aconteceu. Fecha aspas. Por essa razão, maximalistas consideram essas modalidades, ICOs e altcoins, como espécies de fraude e estelionato. O efeito rede e o efeito lend do Bitcoin são incomparáveis aos de outras criptomoedas, pois sua base de usuários e, por consequência, sua maior capitalização de mercado, seu número de full nodes, sua capacidade de atrair melhores mentes em seu desenvolvimento, o Proof of Brain, e seu ecossistema de negócios pujante com um mercado altamente inovador são muito maiores em qualquer métrica. Além disso, qualquer inovação ou melhoria das altcoins pode ser adotada no Bitcoin, como já aconteceu com a resolução do problema da maleabilidade e os atomic swaps entre Litecoin e Decred, por exemplo, que serviram de testnets para o Bitcoin com sucesso, mas desde então só tiveram seus valores em Bitcoin em baixa para anos e anos. Como resume Vijay Boyapati, abre aspas, se o Bitcoin existir por 20 anos, haverá uma confiança quase universal de que estará disponível para sempre, da mesma forma que as pessoas acreditam que a internet é uma característica permanente do mundo moderno, fecha aspas. A rede Bitcoin já possui um robusto roadmap de inovações, e muitas delas tendem a ser testadas antes em altcoins, além de sua testnet, demonstrando seus níveis de segurança e conservadorismo superiores. 2. Os desafios do Bitcoin. Volatilidade do preço. Reclamar que Bitcoin é volátil é como reclamar que o céu é azul. A volatilidade do Bitcoin em termos reais só diminuirá à medida que atingir a maturidade e a taxa de adoção se estabilizar. A redução da volatilidade no poder de compra se dará ao longo do tempo. Ou seja, se 1 bilhão de pessoas usarem Bitcoin, os 100 milhões de adotantes subsequentes representarão apenas 10% adicionais da base. Tendo em vista que o fornecimento de Bitcoin permanece com o cronograma fixo da sua oferta monetária, Charles Vollum, da Price Than Gold, vem notando o declínio da volatilidade sobre a existência do Bitcoin, novamente com um preço tanto em dólar como em ouro. Abre aspas. Em 2011, o limite superior era cerca de 84 vezes o limite inferior. Um ano depois, a proporção era de 47 vezes. Em 2015, era 22 vezes, e no início de 2020 havia caído para 12 vezes. Isso é bom, demonstrando um declínio na volatilidade geral de pico ao vale. Se esse padrão persistir, a proporção será de cerca de 9 vezes em meados de 2024 e cerca de 6,5 vezes até o final da década. Ainda alto pelos padrões de Forex e títulos, mas menos de 10% da volatilidade de 2011. Fecha aspas. Enquanto a volatilidade em fiat é inevitável, sendo uma característica de qualquer ativo novo com características singulares e não um bug, o influenciador Bitcoiner e ex-engenheiro do Google, Vijay Boyapati, explicou no podcast de Stephen Livera que os economistas do establishment ridicularizam o fato de que o Bitcoin é volátil, como se você pudesse ir de algo que não existia para uma forma estável de dinheiro da noite para o dia. É completamente ridículo. O que acontece entre as ondas de adoção é a função natural da descoberta de preços, à medida que o mercado converge para um novo equilíbrio, que nunca é estático. Nos ciclos de hype do Bitcoin, a ascensão, a queda, a estabilização e novamente a subida são quase rítmicas. Também são naturalmente explicadas pelo medo especulativo, seguido pelo acúmulo de conhecimento fundamental e pela adição de infraestrutura incremental. Roma não foi construída em um dia. No Bitcoin, a volatilidade e a descoberta de preços são fundamentais para o processo. Se o ativo permanecer seguindo seu padrão histórico, deve continuar tendo períodos de valorização exponencial, seguidos de correções violentas, como já houve de até 90%, embora as quedas posteriores sejam menores, seguidas de períodos de acumulação, preço em lateralização.
Também é razoável considerar que, quanto maior for o seu valor de mercado e o seu grau de legitimação, como aconteceu com os mercados futuros da CBOE-CME em 2017 e como aconteceu em 2020 com o início da negociação dos ETFs, Exchange Traded Funds, e também com a aprovação de ETFs no mercado à vista em 2024, maior será a tendência de redução de volatilidade média com o tempo. Nassim Taleb, em seu livro Skin in the Game, diz que coisas voláteis não são necessariamente arriscadas, e o inverso também é verdade. O Bitcoin é uma bolha? É importante refutar o mito repetido de que Bitcoin é uma bolha. Na verdade, o Bitcoin é a agulha que pode estourar a bolha de tudo, The Everything Bubble, criada pelo juro negativo, com governos comprando trilhões em ativos a qualquer preço e mantendo vivas empresas zumbis, cujo faturamento é insuficiente para pagar os juros das dívidas. Bolha econômica ou de ativos, bolha de mercado, bolha especulativa ou bolha financeira são sinônimos e descrevem a situação em que o preço de um ativo se descola do seu valor fundamental. Um critério objetivo para sua definição é quando o preço de um ativo sobe mais que 2 desvios padrão. Isso ocorre ciclicamente no Bitcoin devido aos processos de FOMO, Fear of Missing Out, normalmente no ano imediatamente posterior a cada halving, sendo corrigido logo depois, também seguindo um padrão emocional, o FUD, Fear, Uncertainty and Doubt, para recomeçar o ciclo. Como o Bitcoin tem fractal próprio, em decorrência dos choques de oferta nos halvings, ele ciclicamente entra em bolha, entre aspas, quando seus retornos médios ultrapassam o dobro do seu desvio padrão. Adotando a definição de bolha baseada em análise técnica, bolha a partir da variação superior a 2 desvios padrão, o Bitcoin passou por 4 bolhas. 1. De abril até junho de 2011, de 31 centavos de dólar para 31 dólares. 2. Entre dezembro de 2012 e abril de 2013, de 13 para 266 dólares, durante a crise cambial do Chipre. 3. De junho a novembro de 2013, de 100 a 1.300 dólares. E 4. De abril a dezembro de 2017, indo de 1.200 dólares até 19.700 dólares. Em cada uma dessas oportunidades, nas quais multiplicou de valor 100 vezes, 20,5 vezes, 13 vezes e 14,91 vezes, existiram correções equivalentes e períodos subsequentes de acumulação, exatamente como previsto na teoria das ondas de Dow e Elliott e nos seus ciclos emocionais de mercado. O preço do Bitcoin passou por bolhas e tende a passar por outras mais, quando seu preço aumentar mais de 10 vezes em poucos meses. Porém, em sua tendência normal de aumentar no ritmo do aumento de sua base de usuários, não se pode afirmar que seja bolha, mas apenas como consequência da lei de Metcalfe e curva normal de adoção da tecnologia, a não ser que razões políticas ou técnicas indiquem perda de valor fundamental. Em termos fundamentais, bolha é quando o preço descola dos seus parâmetros de precificação. Até que ocorra o fim ou irrelevância dos governos como conhecemos, é crível que as razões políticas venham a mitigar o valor do Bitcoin. A questão não é quão alto pode ir o Bitcoin, mas sim quão baixo pode ir o dólar. Se o dólar for a zero, o valor relativo do Bitcoin será infinito. Se há uma bolha que deveria te preocupar, não deveria ser a bolha do Bitcoin. Bitcoin não é bolha, é a agulha que vai estourar a bolha das bolhas, a bolha do juro negativo, a bolha do consumismo, a bolha imobiliária, a bolha das ações, a bolha da previdência, a bolha dos títulos, a bolha do welfare e a bolha do endividamento. Quais os riscos do Bitcoin? Apesar de extremamente improvável, razões políticas podem mitigar o valor fundamental do Bitcoin. Se os principais governos mundiais voltarem ao padrão ouro com conversibilidade integral, se os principais governos do mundo funcionarem em superávit, arrecadando mais do que gastando, se forem revogados todos os controles de capitais, tributos e expropriações involuntárias, assim como as limitações para o comércio e o investimento globais, aí sim, o Bitcoin poderá perder grande parte de seu sentido, sua base de usuários e seu valor fundamental. Razões técnicas também podem mitigar o valor fundamental do Bitcoin, tais como 1.
se houver queda significativa do hash rate. 2. Se uma quantidade significativa de desenvolvedores abandonarem o projeto ou forem presos ou mortos. 3. Se uma quantidade significativa de tokens for apropriada por entidade disposta a vender por qualquer preço, como aconteceu com a massa falida do Mt. Gox e a Tokyo Whale. Ou 4. Se o sistema sofrer ataques significantes, como os ataques da spam dos mineradores em 2017, que encareceram as fees. Regulação e censura. Apesar de não ser possível regular ou controlar diretamente o uso privado do Bitcoin, pois pode ser transferido para qualquer país em minutos via internet, telefone, satélite, rádio ou até por memorização da seed phrase, autoridades ao redor do mundo têm buscado regulamentar as atividades envolvendo Bitcoin. A regulação estatal age sobre as instituições formais que atuem sob sua jurisdição, como corretoras, gateways de pagamento, serviços de custódia ou pessoas físicas contribuintes, que são orientadas a prestarem as suas informações para órgãos de controle. Naturalmente, espera-se que haverá países com ambientes regulatórios mais favoráveis, como o exemplo de El Salvador, e outros em que as regulações serão sufocantes. A tendência é que as empresas e prestadores de serviço busquem condições de negócio mais favoráveis. Quanto à censura da rede, se havia esta possibilidade, como foi feito uma vez pela empresa de mineração Marathon, ainda que prejudicando suas próprias operações a longo prazo ao recolher menos taxas de transação, uma solução está sendo desenvolvida. O mais novo protocolo de comunicação de mineração, chamado Stratum V2, torna a comunicação entre mineradores e pools mais eficiente, protegendo a rede contra o risco de censura nas transações por parte das pools, uma vez que são elas que atualmente definem quais transações serão incluídas no bloco. O Bitcoin em contexto. Qual o valor de uso do Bitcoin? Serve para fazer remessas internacionais independentemente de controles de capitais, para garantir imunidade contra tributos e execuções involuntárias em face de ditaduras e perseguições institucionais, e serve como reserva de valor pseudo-anônima imune à diluição de moedas e de políticas governamentais. Quanto maiores os tributos, quanto mais absurdas as regulações, quanto maior o déficit e maior a dívida pública, quanto mais numerosos forem os embargos e controles de capitais, mais útil será o Bitcoin. É uma hipótese plausível e corrente na comunidade que, se os governos tivessem mantido o padrão ouro com conversibilidade integral, o tamanho dos estados teria permanecido limitado e, provavelmente, o Bitcoin nunca teria sido criado, e se fosse, não teria se popularizado. Dessa forma, o Bitcoin foi criado em decorrência do abuso de poder e corrupção extrema dos governos, como repetidamente confirmado por Satoshi até mesmo no bloco Gênese, ao escrever o texto, abre aspas, The Times, January 3, 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks. Fecha aspas. Assim, quanto maior o descontrole e o abuso governamental, maior deve ser o valor fundamental do Bitcoin. O valor das dívidas corporativas globais é exponencial, assim como as limitações quanto às liberdades individuais e a ampla consciência de que o sistema em que vivemos é inevitável, como popularizado por Peter Schiff e Mike Maloney, além de outros expoentes da escola austríaca. É isso que alimenta a tendência exponencial desde 2010 do valor do Bitcoin. A primeira definição é mais complexa de classificar, pois o valor fundamental do Bitcoin, como de qualquer criptomoeda, é subjetivo e depende da obtenção de dados estimados, e não objetivamente calculados, como número de usuários, velocidade de circulação, proof of brain, ou seja, captação relativa de cérebros, proof of stake, ou seja, captação de investidores relevantes, e proof of work, a capacidade computacional dedicada, e até mesmo a qualidade das contribuições no seu repositório e das empresas no seu ecossistema. Há uma série de artigos de alta complexidade sobre o tema. No canal Aimstone, há um episódio de 2018 muito didático explicando a estimativa de 1,2 milhão de dólares por Bitcoin como valor-alvo, por uma lógica simples. Nos anos anteriores, o aumento no número de carteiras era proporcional ao aumento de preço. Ambos multiplicaram 20 vezes. Então, assumindo como limite de crescimento algo em torno de 2,4 bilhões de usuários, todas as pessoas entre 18 e 64 anos com acesso à internet e a smartphones,
o aumento dos atuais 20 milhões para 2,4 bilhões de pessoas ocorreria, seguindo a taxa atual de adoção dentro de 4 a 7 anos. No mesmo canal, a estimativa mais atual é de 12,5 milhões de dólares por Bitcoin em 2031. Valuations lineares são comuns. Até mesmo no relatório de Ray Dalio, existem as estimativas de preço para cenários em que o Bitcoin ficaria com X% do mercado do ouro, Y% dos mercados de remessas e Z% dos mercados de ações e imóveis. O problema com essas estimativas é que a base de cálculo riqueza mundial não é estanque, de modo que quanto mais pessoas adquirirem o Bitcoin, mais riqueza gerada com mais liberdade econômica e menos riqueza destruída por distorções derivadas do juro negativo e totalitarismo. O sistema monetário atual e seus problemas. Uma breve história monetária. A razão de ser do Bitcoin é a história da moeda. A falência de todos os sistemas monetários já tentados, sejam fiat ou gold standard, falhos em honrar promessas e manter valor a longo prazo por motivações oportunistas intrínsecas. A moeda é adotada, mesmo em sistemas falhos, porque soluciona o problema da dupla coincidência de desejos entre pessoas que desejam trocar entre si suas posses. A riqueza é subjetiva e criada do trabalho ou do comércio. Então, é possível que todos estejam em melhor condição meramente redistribuindo bens para os entes que os valorizem mais. Assim, há mais trocas quando existe moeda em vez de mera permuta direta de bens, que podem não ser divisíveis, duráveis nem transportáveis. O fim do acordo de Bretton Woods em 1971, ou seja, o abandono do padrão ouro, Gold Window, tornou quase todas as moedas do mundo totalmente fiduciárias, fiat money. Uma vez que os governos puderam imprimir moeda de maneira ilimitada, a moralidade política entrou em decomposição, tanto na distribuição do welfare quanto na ampliação brutal de poderes dos governos, como no warfare, estatização da guerra. Os resultados desses processos são mais guerras, mais gastos fora das capacidades arrecadatórias diretas dos governos e mais corrupção, uma vez que motivações oportunistas e consumistas a entes privados passam a ser dominantes, dos beneficiários de welfare que desistem de trabalhar até os bilionários que se dedicam apenas à captura administrativa, que é a compra de poder estatal para a produção de decisões, políticas e leis para seu benefício direto. Do indigente ao bilionário, só vale a pena o oportunismo. Prova disso é que os maiores bilionários do mundo são cantilionários, metacapitalistas, pessoas que gozam o privilégio de receber as novas moedas primeiro, por ter comprado influência em governos, por meio de financiamento estatal, sejam subsídios, contratos públicos ou mesmo compra dos títulos de suas empresas em bailouts, como denunciado no bloco Gênese. Consequências. A diluição do valor da moeda leva à diluição da moral, pública e privada. Menos motivação para trabalho, esforço, poupança, investimento e cooperação e mais motivação para vagabundagem, consumo, parasitagem, vitimismo e oportunismo. Portanto, se o Bitcoin sobreviver mais 10 anos, haverá um renascimento moral, material e tecnológico. O ápice das distorções veio a partir da crise do subprime nos Estados Unidos em 2008, com as políticas de alívios quantitativos, QE, Quantitative Easing, eufemismo para criar dinheiro do nada em quantidades sem precedentes, que impuseram um tabelamento no preço mais importante da sociedade, o juro, o preço da moeda. Em vez de permitir que empresas em crise quebrassem para que a inovação, o empreendedorismo e a destruição criativa atuassem como expurgo natural, os governos usaram e continuam usando quantidades brutais de dinheiro público para salvar bancos e empresas. Essa atuação aumenta a desigualdade social ao inflar o valor dos ativos, reduz o crescimento econômico ao reduzir as motivações para a poupança e trabalho e produz as distorções que inviabilizam a continuidade dos estados sociais, como previsto em O Caminho da Servidão de Hayek, desde 1944. Bitcoin versus ouro e moedas fiat. Os bancos centrais, quando imprimem mais fiat, diluem o valor de todos que possuem a moeda que eles emitem. Sua política econômica expansionista destrói riquezas acumuladas ao longo do tempo.
Já na década de 1930, Henry Ford afirmava que, se a maioria das pessoas entendessem como funciona o sistema monetário e bancário, haveria uma revolução antes do próximo amanhecer. Optar pelo Bitcoin é sair do jogo fraudado no qual o honesto não tem como vencer, sem violência. É a alternativa crescente para armazenar, transportar e manter valor no espaço e no tempo. Ouro transporta bem o valor no tempo, mas é péssimo no espaço, como ficou claro com quem guardou o metal em Cuba, Vietnã, Venezuela ou outro lugar tomado por ditaduras comunistas. Fiats transportam valor bem no espaço, mas são péssimas no tempo. Bitcoin é bom em transportar na escala, no tempo e no espaço. A tendência é que seja cada vez mais eficiente em divisibilidade, transportabilidade e durabilidade. Mais halvings e mais legitimação aumentam sua propriedade de reter valor no tempo, ou até ganhar. Mais soluções, como a segunda camada, sidechains, off-chains, etc., reduzem os custos de transação, ficando ainda mais transportável, divisível e fungível. É urgente o amplo acesso a um dinheiro sólido em escala, divisibilidade, espaço e tempo, sound money. Mesmo os bancos já tiveram prejuízos bilionários com falsificação de ouro, demonstrando a complexidade para afirmar sua veracidade. A solução de centralizar a sua custódia nas mãos de governos, gold standard e terceiros de confiança foi tentada diversas vezes, mas sem sucesso. Todas as vezes, as promessas de conversão, cedo ou tarde, foram desonradas. O Bitcoin pode se provar como uma alternativa viável para o armazenamento de valor, melhorando as deficiências do ouro em sua propagação no espaço e no tempo. Imune à censura, pode ser enviado para qualquer pessoa do mundo a um custo relativamente baixo ou quase zero na internet. Ouro e Bitcoin podem e devem coexistir. Mesmo que o ouro seja completamente desmonetizado, ele ainda terá valor como insumo industrial. O Bitcoin é o colateral supremo, simplesmente porque sua movimentação pode ser verificada publicamente e a sua posse comprovada com baixíssimo custo, por assinatura de chaves. 3. O futuro do Bitcoin. Impacto potencial no sistema financeiro. Adoção por empresas e governos. Abre aspas. As empresas precisam do Bitcoin para proteger seus balanços. Enquanto os governos competem para desvalorizar suas moedas, muitas empresas não conseguem gerar um retorno positivo sobre capital. Bitcoin protege a tesouraria. Fecha aspas. Brandon Quittem. Demanda institucional. A fase 4 do Bitcoin ficou muito clara entre 2020 e 2021, com forte demanda institucional. Além do exemplo do GBTC da Grayscale, empresas como MicroStrategy, de Michael Saylor, que virou grande entusiasta do Bitcoin, Square, dirigida por Jack Dorsey, grande defensor do Bitcoin e ex-diretor executivo do antigo Twitter, Tesla, comandada pelo polêmico Elon Musk, e até o Mercado Livre, uma das maiores empresas da América Latina e entre outras empresas e gestoras de investimento, adicionaram bitcoins a seus balanços. Como mencionado, até mesmo a BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, e outras gigantes estão começando a se expor ao Bitcoin, como Citigroup, PayPal, Visa, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Fidelity e JP Morgan. Eventualmente, quem não adicionar Bitcoin às carteiras de seus clientes não vai ter como competir, caso os retornos históricos se mantenham. Após fundos de Bitcoin como o GBTC, a próxima etapa, que já passou, é o lançamento de ETFs de BTC, com menores taxas de administração e maior segurança para o investidor de varejo e institucional. Essa foi a causa do encerramento das captações e o deságio sistemático do GBTC da Grayscale. Dentre os ETFs e fundos com alguma exposição ao Bitcoin, podem ser citadas as brasileiras Hashdex, sob o código HASH11, fundo composto por Bitcoin mais uma cesta de altcoins que mudam constantemente, e o produto da QR Asset Management, a gestora de recursos da holding QR Capital sob o código QTBC11, 100% Bitcoin. O Canadá também aprovou seu primeiro ETF de Bitcoin da América do Norte e o primeiro do mundo, o Purpose Bitcoin ETF, sob o código BTCC, acessível a cidadãos americanos e demais investidores, inclusive brasileiros, credenciados em brokers nos Estados Unidos, sob o código BTCC.U-TO.
Em 2024, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, aprovou os pedidos de gestoras, entre elas as gigantes como a BlackRock e a Fidelity, para o lançamento de ETFs de Bitcoin em 10 de janeiro de 2024. Os ETFs de Bitcoin foram aprovados e listados na Nasdaq, na Bolsa de Nova York e na Chicago Board Options Exchange. As negociações tiveram início em 11 de janeiro de 2024. A aprovação dos ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos inaugurou uma nova era para a maior criptomoeda do mundo. Apoio de governos. Paraísos regulatórios e fiscais estão abrindo as portas ao Bitcoin, vendendo seja cidadania sem imposto de renda, como em St. Kitts, seja residência com isenção perpétua, em Zug, ou outros benefícios, como ocorre em Gibraltar, Curaçao, Malta, Estônia, Paraguai, Portugal, Coreia do Sul, Japão ou El Salvador. Hiperbitcoinização. Hiperbitcoinização é o momento em que o Bitcoin não corrigirá mais em fiat, e ninguém estará mais disposto a trocar Bitcoin por qualquer quantidade de fiat, como aconteceu em bolívares. Distribuição de conhecimento e ondas de adoção em infraestrutura são recíprocas, formando um loop de feedback virtuoso e uma função de tempo e valor. À medida que o valor aumenta, o Bitcoin capta o interesse e a atenção de um público muito mais amplo de potenciais adotantes, que então começam a aprender sobre os fundamentos do Bitcoin. Da mesma forma, uma base de ativos valorizada atrai capital adicional, não apenas como uma reserva de riqueza, mas também para construir uma infraestrutura incremental. Por exemplo, desenvolvimento tecnológico, mercado de compra e venda, exchanges, soluções de custódia, camadas de pagamentos, hardware, mineração, etc. Bitcoin e a Lei de Gresham. Enquanto o Bitcoin vai adquirindo uma parcela na competição global por reserva de valor, por conta de suas propriedades monetárias superiores, a função de uma economia é acumular capital que realmente torne nossas vidas melhores, não dinheiro. O dinheiro é meramente o bem econômico que permite que a coordenação acumule esse capital. Como o Bitcoin é uma forma de dinheiro fundamentalmente superior, ele tende a ganhar poder de compra em relação aos ativos monetários inferiores e substitutos monetários, e a ganhar cada vez mais participação de mercado na função de coordenação econômica, apesar de ser menos funcional como moeda transacional hoje. O Bitcoin tende a se tornar moeda transacional ao longo do tempo. Nesse período de transição, seria muito mais lógico gastar um ativo depreciável, dólares, euro, iene, real, por exemplo, e economizar um ativo de valorização, o Bitcoin, seguindo o princípio monetário da Lei de Gresham, que diz: a má moeda tende a expulsar do mercado a boa moeda. Num contexto destes, a Lei de Gresham prevê a ocorrência de um fenômeno de conservação por parte dos agentes da moeda boa, enquanto a moeda má é utilizada para efetuar os pagamentos, a exemplo do fenômeno do bimetalismo, em que a prata tinha mais velocidade de circulação como moeda de pagamento que o ouro, que passou a servir como reserva de valor. Na trajetória do Bitcoin para a monetização completa, a reserva de valor deve vir como uma primeira ordem lógica, e o Bitcoin provou ser uma boa reserva de valor, apesar de sua volatilidade. À medida que a adoção amadurecer, a volatilidade relativa naturalmente cairá, e satoshis, partes de Bitcoin, se tornarão cada vez mais meio de troca direta. Como afirma Taleb, sistemas complexos que suprimiram artificialmente a volatilidade tendem a se tornar extremamente frágeis, enquanto ao mesmo tempo não exibem riscos visíveis. Em política monetária, as funções básicas de moedas são, primeiro, reserva de valor, segundo, meio de troca e terceiro, unidade de conta. Em poucos anos, a riqueza das famílias será mais determinada pelo ano em que começou a acumular Bitcoin do que por sua profissão ou riqueza, como ocorria em outros séculos. Esse será o reset para zerar riquezas obtidas de maneira ilegítima, justamente devido à tendência sistemática de as elites morais e intelectuais aderirem ao padrão Bitcoin primeiro. Bitcoin é um filtro moral para quem for manter riqueza, um imperativo moral e pragmático. Investir no legacy, perda fixa e perda variável, é suicídio financeiro e moral, além de financiamento de crime. Recursos para aprofundamento. Links para sites e comunidades Bitcoin.
Em uma lista de personalidades relevantes na comunidade, para a busca de mais conteúdo, não podem faltar Fernando Urrich e Safiri Félix, grandes speakers de Bitcoin que produziram conteúdos muito didáticos para iniciantes. Richard Rittenben também tem excelentes materiais, como a série Os Antifrágeis, explicando a obra na Cintalab capítulo por capítulo. Há canais de resumos de notícias como Visão Libertária, Investidor Libertário, do Roberto Pantoja, Coreia com K, e Investimentos Digitais, de Edilson Lauro. Quanto à análise técnica, os principais atores em português são Guilherme Renaud, dos Criptomaníacos, e Fausto Botelho. Acertam mais que erram, mas ambos já foram oprimidos, entre aspas. Os bitcoinheiros são maximalistas de alto valor e reputação. Número de seguidores e visualizações não são medidas de qualidade na internet. Diversos golpistas e piramideiros têm centenas de milhares de seguidores. Inclusive, o próprio YouTube, há anos, lucra com crimes e golpes anunciados na plataforma. Há entes mais antigos na comunidade e com muito mais conhecimento técnico, reputação e horas dedicadas ao ecossistema do que o autor, como Felipe Mica, Rodrigo Souza, Marco Carnu, Algorista, Daniel Fraga e Narcélio Filho. Quem é Narcélio? Se tiver dúvidas sobre a reputação de alguém, verifique. Pergunte a alguém em quem confie. Construa sua rede de confiança, Web of Trust. Uma das máximas da comunidade é Don't trust, verify. Não confie, verifique. Outras fontes em português recomendadas para quem passou do básico são o Café com Satoshi, que é um relatório quinzenal da Paradigma Capital, o relatório da Nox, além dos cursos de derivativos de João Paulo da Nox Bitcoin, 21 milhões podcast do João Grilo, Foxbit Research, Explica Bitcoin e o portal Livecoins. Em inglês, os principais canais do YouTube são Kaiser Report, Cointelegraph, Crypto Tips, BTC Sessions e Bitcoin Fixes This, do Jimmy Song. Para um nível mais avançado, além das comunidades nas redes sociais, os podcasts de Stephan Livera, Laura Shen, Bitcoin Unchained, e Peter McCormack, What Bitcoin Did podcast, Anthony Pompliano, The Pomp Podcast, Guy Swam, Bitcoin Audible, Safety Amos, The Bitcoin Standard Podcast, que tem crescido mais que os canais de YouTube e BitChute. Uma etapa importante na educação em criptomoedas é usar MOOCs, cursos virtuais normalmente gratuitos, como da Universidade de Nicosia, ou cursos sobre economia austríaca e Bitcoin da Bitcoin Standard Academy de Safety. Conclusão. Bem-vindo à era digital. Parabéns por descobrir o Bitcoin antes da maioria das pessoas. Nos próximos anos, ficará claro quem vai ganhar a corrida tecnológica, se os governos e grandes corporações, cada vez mais totalitários e corruptos, ou os indivíduos. Só depende das nossas decisões no presente, se uma qualidade suficiente de produtores se recusar a financiar os parasitas. Logo, ficará claro que Satoshi Nakamoto é John Galt, provocando o colapso dos estados sociais. Ou o Bitcoin tirará dos governos o poder de criar moeda, de se endividar e de controlar taxas de juros, propiciando o renascimento moral, tecnológico e material, com mudanças brutais das preferências temporais derivadas do acesso a boas reservas de valor, ou a humanidade experimentará decadência moral, tecnológica e material em um período de totalitarismo sem precedentes, com governos recebendo informações de grandes corporações e usando gamificação para motivar competição agressiva de obediência e eliminação de dissidentes. Esta foi a leitura do livro O Mínimo sobre Bitcoin, de Alan Schramm, por Baby Yoda.